E aí pessoal, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui porque eu gostaria de dar a minha opinião aí a respeito de uma polêmica aí que está entre os colecionadores aí, que são o aumento dos preços das peças, né? Principalmente aqui no Brasil, né? A Ario Studios está no epicentro aí das discussões, porque é uma marca nacional e alguns argumentam que ela deveria ter um preço mais convidativo devido às condições do país. Eu não vou aqui me demorar na questão econômica do país, mas vamos discutir aí essa questão da alta dos preços. Eu estou com duas peças aqui da minha coleção. Esse magneto aqui eu comprei já tem um tempo. Na verdade eu comprei ele no ano passado. Ele é uma figura já antiga, então, mas eu não tinha feito o review dele ainda. Bem legal ele. Vou passar aí algumas imagens dele mais detalhadamente. Mas antes de falar dos colecionáveis propriamente dito, nós temos que salientar que, infelizmente, entretenimento tem ficado caro, cada vez mais caro, né? E o que tem de perverso nisso? Eu, por exemplo, para fugir da minha rotina, todos nós temos a nossa rotina, trabalhamos, temos obrigações, temos que pagar boletos, né? E a gente procura algumas formas de aliviar isso daí. É um escape da nossa rotina, é um escape daquilo que a gente tem que dar conta o tempo inteiro, e o entretenimento ele entra nisso, né? Então eu, por exemplo, eu gosto de colecionáveis, gosto de comprar os meus bonecos, eu gosto de HQs, comprar HQs, gosto de ler livros, né? Então vou ao cinema. Então esse é o tipo de coisa que eu consumo como formas de me entreter e fugir do meu cotidiano, da minha rotina. Então, se vocês notaram, fora videogame também. Eu tenho um PS4 no momento. Então, assim, você vê que são coisas caras. Esse mundo geek que a gente tanto gosta, né, e que a gente tanto consome produtos, né, nós consumimos esse tipo de produto, é um produto caro em todos os seus segmentos. Eu vou dar aqui alguns exemplos para, né, ficar mais palpável a coisa. Videogame, por exemplo. Sou da geração ali dos arcades, as maquininhas nos barzinhos do bairro, né? E, então, assim, consumo game há muito tempo. O que é geração de videogame aí? Se eu não tive, eu joguei por intermédio de um colega ou algo do tipo. E hoje tenho o PS4. Fazendo uma comparação do último console que eu tive, que foi o Xbox 360, e o PS4 atual, eu comprei muito mais jogo na geração do 360 do que na geração atual do PS4. Por quê? Porque os jogos estão caros. Um jogo básico, né? Básico, sem DLC, sem nada, você vai pagar em R$ 200. Se você comprar o jogo na sua forma completa, vai para 300, 400, aí depende do jogo, né? Então é caro. Então eu comprei poucos jogos nessa geração, só aqueles que mais me interessaram. Uma dica, né? Tem sempre dicas aí para você tentar fugir aí dessa questão do preço. No caso dos games não compre o jogo no lançamento. Sei que é difícil, né? A gente é afetado pelo hype do jogo, somos bombardeados por propaganda. Você precisa ter, você precisa ter, você precisa jogar. Mas se você tiver a frieza, vamos dizer assim, de esperar o jogo passar da época do hype, você pega ele num preço mais interessante. Outro exemplo, sou da época dos formatinhos, né? Estou falando em histórias em quadrinhos, né? Sou da época dos formatinhos, lá na banca do jornal, né? Formatinho com capa, capa era
vagabundinha, né? O papel era um papel bem sem vergonha, mas o que nos interessava naquela época eram as histórias. A gente não queria saber se estava em formato de luxo, se o papel era legal. Queríamos ter acesso às histórias. Hoje, isso daí virou um mercado muito grande, apesar da crise editorial que nós estamos enfrentando no país. Eu peguei aqui um exemplo aqui de uma HQ aqui da editora Pipoca e Nanquim, porque eu acho, considero o trabalho editorial deles fantástico. E realmente, ó, é fantástico. E as HQs hoje são assim, elas são vendidas na Amazon da vida, nas comic books, né? E com um tratamento diferenciado. Formato de luxo, papel de ótima qualidade. Olha a arte dessa HQ aqui. Esteban Maroto é outro nível. Apesar de não ter gostado muito das histórias, mas o desenho do cara é tão formatão de luxo, né? Muitas páginas, para colecionador. Você vai pagar aí uma HQ dessa nesse nível, você vai pagar aí R$60, R$100, R$130, né? Algumas empresas estão começando a pensar em fazer as mesmas HQs, deixar duas opções. Uma é o formatão de luxo, poderoso, lindo, maravilhoso, que o colecionador quer ter na estante, e ele paga, né? Se ele tem, ele paga para ter aquilo lá, não interessa o preço. E o formato mais simples, capa cartonada, folha mais simples, para aquele, né, consumidor que ele só tem o desejo de ler as histórias. Só tem o desejo de consumir as histórias. Então é uma outra opção aí. Né? Lógico que o colecionador vai querer o formato mais bonito. Outra coisa que não é barato, livro. No momento eu estou lendo esse daqui, Fundação. Livro de ficção científica que influenciou, Star Wars, Steven Spielberg. Tudo que você vê hoje aí de ficção científica, isso daqui foi um dos grandes alicerces. Né? Depois eu faço uma resenha desse livro aqui, comento, eu estou começando, estou achando muito interessante, está dando para perceber que tem uma crítica social muito grande aqui. Depois eu comento. É caro. O livro é caro. O livro sempre foi caro. Então, assim, você une um produto que não é barato de se consumir e você une a isso a situação econômica do país, cultura e entretenimento vai acabar sendo cada vez mais algo difícil de acesso. Poucos terão acesso a isso. Isso é a parte mais macabra da coisa, né? Porque deveria ser algo de acesso à grande maioria, pelo menos. O ideal seriam todos, mas a grande maioria devia ter acesso a isso. Mas, devido a tudo que está acontecendo no nosso país, vai restringir cada vez mais. E o câmbio, nem vou comentar essa questão do câmbio, ainda mais a questão de colecionáveis. Essas coisas que eu falei, literatura, é uma coisa mais importante de você consumir. Bonequinho não, bonequinho é besteira. É mais, né, o lance do cara gostar e... Nossa, as pessoas perguntam pra gente, nossa, mas como você gasta dinheiro nisso daí? Quem gosta, gosta, né? E o seu dinheiro suado, você conquistou fazendo muitas vezes algo que você não gosta, aquele trabalho chato, você gasta naquilo que você acha melhor gastar, aquilo que te interessa mais, aquilo que faz com o entretenimento em si. Né? Cinema. Em janeiro eu fui assistir aquele filme 1917, cinquentão, né? Se você quiser uma sala legal, uma tela legal, R$50. Só a sua entrada, aí você leva a esposa, mais 50, 100, você vai comer e beber lá dentro. Então, infelizmente, é caro. Entretenimento é caro. Né? Aí chegando aí a questão dos preços aí dos bonequinhos. Esse Magneto aqui eu paguei R$300 na época que eu comprei. Figura 1 para 10. É uma representação legal do personagem. O Magneto é o meu mutante favorito. É o meu personagem favorito no mundo dos X-Men. E eu queria ter uma representação dele ali para colocar na minha estante perto das minhas HQs ali da Marvel. Ok? Acho que não tem uma semana.
mostraram, divulgaram as fotos do novo Magneto da Ares Studios, mesma escala que esse daqui. Só que aquele Magneto que vai fazer parte daquele diorama megalomaníaco que a Ares Studios está fazendo, 3 sentinelas enormes com um monte de mutante lutando em cima daquela sentinela. Porém, você vai ter a opção também das peças individuais. Se você quer, por exemplo, só ter um Magneto, tem a opção dele individual. Você não precisa ter a sentinela, você não precisa formar o diorama. Porém, aquele Magneto, mesmo em escala que esse daqui, a diferença é que a base dele é uma base mais trabalhada, você tem a cabeça do sentinela, só que não tem LED, não tem nada, é só a cabeça lá em polistone do sentinela e ele em cima. R$ 1.000 nesse Magneto. Preço previsto, com o dólar do jeito que tá, todo dia bate recorde aí de aumento, recorde histórico, vai saber quanto vai chegar esse Magneto aí para nós. Eu particularmente vou ficar com essa versão aqui. Representa, bonito, R$ 1.000 numa figura 1:10. Agora é aquilo que eu falei, você trabalha, você tem o seu dinheiro, cada um gasta o seu dinheiro naquilo que achar melhor. A empresa, o dono da empresa, ele coloca o preço no produto que ele achar melhor. Isso aí é uma coisa da pessoa que está produzindo, da empresa. Se você acha o preço exorbitante, você tem o direito de, como consumidor, não comprar. Deixa encalhar lá. Não compre. Né? E eles têm a prerrogativa deles de colocar o preço que eles acham mais interessante. O Lion dos Thundercats, uma figura aí, tá, o hype tá lá em cima, né? Não só no Lion, mas fazer o set, né? Os velhacos aí, os mais nostálgicos, querem fazer R$ 1.000 só o Lion. Só que o Lion tem lá um LED na cabeça daquele gato aí, da toca dos gatos que ele fica em cima. Tem, vamos dizer assim, um porquê, vai, de ser um pouco mais caro. Agora o Magneto, só em cima de uma cabeça sentinela, eu acho que 1.000, too much, ficou bastante mesmo. Mas isso daí é uma coisa, cada um sabe aonde aperta o calo, cada um sabe aí o seu bolso, né? Não foi só a Studios que aumentou o preço, outras empresas aumentaram também. Por exemplo, eu estou aqui com a figura da Sideshow, vou mostrar imagens aí para vocês. A Era Venenosa. Já tem um bom tempo que eu tenho essa figura. 4 anos aí. 4 anos, para ser mais preciso. E na época eu paguei o quê? Eu paguei R$ 2.500 nessa figura, nessa estátua. R$ 2.500. Esse daqui é aquele formato de luxo da Sideshow, a Premium Format. Né? Hoje, se você for procurar qualquer Premium Format, eu estou falando assim do padrão dessa Era Venenosa, não estou falando de figuras gigantescas como um Thanos, né, que a escala vai ser maior, o personagem é maior. Estou falando mesmo, né, na escala 1:4. Isso aqui é 1:4. E assim, né, do estilo dessa Era Venenosa aqui. Se você pegar um Premium Format hoje como este, você vai pagar aí, brincando, 5.000, 5.500, 6.000, 7.000, vai depender do personagem, né, da popularidade que esse personagem tem. Tudo isso daí influencia, né? Então, tipo, aumentou também. Hot Toys. Antigamente, quando eu comecei a colecionar, então, uns 4 anos atrás, você pagava R$ 900, R$ 1.000 no Hot Toys. Hoje você vai comprar um Hot Toys, é 1.500, 1.600, 2.000, 3.000, vai depender do personagem, da licença e por aí vai. Né? Então, infelizmente, tudo aumentou. E com esse dólar do jeito que está aí, vai ficar cada vez mais difícil para nós colecionadores colecionar, porque isso daí é tudo baseado no preço do dólar, né? Mas é só a opinião que eu queria dar. Houve um aumento, tem N motivos, há também, na minha opinião, respeitosamente falando, umas extrapoladas dos fabricantes. Eles às vezes colocam sim preços incompatíveis, porém eu entendo que cada um tem a sua empresa, coloca o preço do produto que desejar, certo? Você como consumidor, você acha aquilo um abuso? Não compra. Passa a figura, deixa passar. Ainda mais mutantes, X-Men, sempre vai ser lançado o personagem dos X-Men. Sempre. E agora que os X-Men estão dentro ali da casa ali do MCU, ali do universo cinematográfico da Marvel,
você pode ter certeza que vai sair muita figura ainda dos mutantes. Então você não precisa ficar preso a eu tenho que ter aquela específica. Se está muito caro, deixa passar. Vê se aparece uma com custo-benefício mais interessante. Ou às vezes nem daquela fabricante, espera uma outra fabricante. Às vezes uma outra fabricante traz uma figura tão legal quanto e um preço muito mais convidativo. Beleza? É só isso que eu queria salientar. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece aí de ampliar essa discussão. Compartilhe o vídeo, comente, deixe a sua opinião. Ninguém é dono da verdade. E o que é legal é a discussão, é o debate, certo? Respeitosamente sempre. Um abraço, até mais.